Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Herman e essa é a nossa aula sobre teoria dos conjuntos. Nessa aula você vai entender um pouco sobre a ideia, conceito inicial de conjunto e os seus elementos. E essa relação que existe entre conjunto e elemento, uma relação de pertinência. Tá? Vamos aqui, acompanha comigo que vai ficar mais fácil de você entender. Então vamos para o nosso slide. Então começamos lá com o conceito, com a ideia que a matemática traz sobre conjuntos. Então acompanhe a leitura comigo aí. Em matemática, o conceito de conjunto e elemento são noções primitivas, ou seja, não possuem uma definição formal. Então aqui, até esse ponto, você deve entender o quê? Que a estruturação da ideia do conjunto na matemática não passa por nenhuma formalidade, não tem nenhuma estrutura do ponto de vista operatório em si. Eu não faço nenhuma construção numa linguagem própria da matemática para que eu estude o conjunto. O conjunto é uma ideia de reunião de elementos, formação de grupos de determinadas coleções. Eu posso colecionar aqui objetos e tal. Então, é uma ideia cotidiana, é uma ideia que faz parte da experiência pessoal que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, finalizando aqui, são resultados de intuição e experiência cotidiana com a ideia de coleção ou formação de grupos de elementos. Ah, mas como é que é isso, professor? Então vamos olhar aqui, Eu trouxe alguns exemplos aqui dessas coleções, dessa formação de grupo. Então aqui eu formei um grupo aqui, que eu estou chamando de B. É um conjunto B formado pelas vogais do alfabeto. Mas por que você colocou as vogais do alfabeto, professor? Bom, alguma coisa eu vou fazer com esse conjunto de elementos. Então, a gente reúne os elementos por característica, porque a gente vai associar esse conjunto a alguma ideia, a algum contexto. Então, é para isso que a gente monta essa ideia de coleção. Perceba, aqui eu tenho um conjunto de emojis. Aqui eu tenho um conjunto formado pelas quantidades 2, 6, 4, 7, 9 e 8. Então, por que eu reuni essas quantidades? Que característica eu utilizei para reunir essas quantidades aqui? E o que eu vou fazer com elas? Aí vai depender da situação problema, da construção de um contexto, do que eu vou fazer com esses elementos. E aqui eu tenho uma coleção, uma reunião de brinquedos, então eu estou reunindo aqui uma quantidade de brinquedos nesse conjunto E. Então esse é o conjunto, não existe uma estrutura formal para definição de conjuntos. É uma reunião de alguns elementos, segundo algum critério. Foi utilizado um critério para se criar aquele conjunto, para se colocar aqueles elementos naquele conjunto. E esse critério vai depender do contexto do problema, ok? Mas vamos lá para o nosso próximo slide, continuando aqui, Agora vamos para a representação. Segundo a matemática, que tipo de representação? Como que eu represento um conjunto aqui na matemática? Essa é a ideia que você precisa entender sobre esse slide. Então, primeiro, eu vou usar a representação, Ela tem nome, É diagrama de Euler e Venn. O que é esse diagrama, basicamente? Eu pego uma quantidade de elementos que tem uma mesma característica e coloco dentro de uma curva fechada. Ah, professor, por que você está falando curva fechada? Porque não é um círculo, e como eu não consigo definir, o círculo é uma curva fechada, onde todos os pontos distam de um ponto central. Então tem uma definição matemática para o círculo, para a circunferência, para a hipérbole, para a esfera, para a elipse, Então, como eu não consigo definir essa curva, a gente chama de curva fechada, tá? Então, tem uma curva fechada, dentro dessa curva eu reúno os elementos segundo uma determinada característica e coloco um nome para esse conjunto para que eu possa fazer referência a esse conjunto, Então, aqui eu tenho um conjunto B, normalmente o nome dos conjuntos, normalmente não, matemática se utiliza das letras maiúsculas, para dar nome para os conjuntos. Então aqui eu tenho o conjunto, formado pelos números 2, 4, 6, 9, 8 e 7, e eu dei o nome
D coloquei também numa curva fechada. Tá? Então esse é o diagrama de Euler e Venn, que é uma representação muito comum. Seguindo, uma nova forma de representar o conjunto é a descrição de um conjunto pela citação de seus elementos. Então nós vamos descrever, citando elemento a elemento desse conjunto. Tá? Como é que é isso, professor? Então vamos lá. Eu quero o conjunto das vogais. Então como é que eu vou citar isso? Como é que eu vou descrever esse conjunto? Está lá. Ó. Eu vou colocar, e você percebe, o uso das chaves é um outro recurso que a matemática se utiliza para se referir a conjuntos. Então os elementos, para que eu não fique fazendo a curva, que dá muito trabalho, ao invés de usar curva fechada, eu uso chaves e dentro dessas chaves eu coloco elemento a elemento. Então, conjunto das vogais, A, E, I, O, U. Então, conjunto dos números ímpares positivos. Então, eu quero todos os números ímpares positivos, e aí eu preciso colocar dentro de chaves, e o primeiro número, o primeiro número ímpar é o número 1. Depois vem o 3, o 5, o 7, o 9, o 13. E como esse conjunto tem infinitos elementos, ou tem uma quantidade muito grande de elementos, eu vou utilizar os 3 pontinhos aqui para indicar que esse conjunto é muito grande para que eu cite elemento a elemento. Tá? Mas está lá, eu estou citando aqui, elemento a elemento, o conjunto dos números ímpares positivos. Conjunto dos algarismos romanos. Então está lá, é o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M, são os algarismos que nós utilizamos para representar as quantidades nos números romanos. Então eu separei o conjunto aqui. E aí, seguindo o conjunto dos planetas do sistema solar, então está lá entre parênteses, citando elemento a elemento, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. E assim nós temos os demais conjuntos dias da semana. Então estou reunindo os dias da semana, dentro de chaves, elemento a elemento, conjunto de brinquedos, dentro de chaves, elemento a elemento, está lá os 3 pontinhos, porque tem uma infinidade de elementos esse conjunto. E aí a gente precisa ter claro que um conjunto, aí é uma observação e já é mais um critério da matemática, um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Então, o que você está observando aqui é que o conjunto A, dentro dele, eu tenho o conjunto 1, 2 e 3. O conjunto 1, 2 e 3, ele é elemento de A. Então, eu posso dizer aqui que o número 7, ele é elemento do conjunto dos números ímpares positivo. Tá? Então, eu posso dizer que o 7 pertence a esse conjunto. Então, da mesma forma, eu posso me referir ao conjunto 1, 2, 3. Então, eu posso ter um conjunto formado por outros conjuntos. Eu posso reunir vários conjuntos num único conjunto maior. Mas você precisa dessa ideia inicial. E perceber que aqui eu tenho o elemento, eu tenho um elemento que é um conjunto. Aqui eu tenho um conjunto de um elemento só. Por que eu tenho um conjunto de um elemento só, professor? Porque ele está entre chaves. E quando eu observo as chaves, eu observo que trata-se de uma coleção, trata-se de um conjunto, mas de um elemento só. No caso aqui, o elemento 4. E não é a mesma coisa que o número 4, que o elemento 4. Então, o elemento 4 não faz parte do conjunto A, mas o conjunto que contém o elemento 4 faz parte. São duas coisas diferentes. Já você vai entender melhor isso. Tá? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Uma outra forma de representar o conjunto é a descrição por uma propriedade, por uma característica que é inerente a todos os elementos desse conjunto. Então, quando queremos descrever um conjunto A, por meio de uma propriedade de seus elementos de forma genérica, nós devemos escrever que esse conjunto A, aí de novo, entre chaves, que é um indicativo de que trata-se de um conjunto,
né? Ou seja, eu tenho uma curva fechada e não vou ficar fazendo essa curva fechada, eu mostro através das chaves. Então, o conjunto A é formado por elementos genéricos, x, tal que, né? Então, lê-se dessa forma, né? Essa barra aqui é para ler como, né? Usar esse recurso de leitura tal que, né? Então eu tenho aqui um elemento genérico, né? O elemento genérico desse conjunto, tal que esse elemento tem uma determinada característica. Vamos ver como é que é isso? Está aqui o exemplo, né? O conjunto A é formado pelos elementos genéricos x, né? Elemento x, tal que x é um número natural menor do que 10. Tá, mas quais são os números naturais? 0 e os inteiros positivos. Como tem que ser menor do que 10, então esse conjunto A, né, eu vou agora converter ele e vou citar ele elemento a elemento. Então, o conjunto A é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E qual a característica de todos esses números? Todos esses números são números naturais. E todos esses números são menores do que 10. Então, eu reuni segundo essa característica. E essa característica foi descrita usando essa estrutura aqui. Chaves, elemento genérico, a barra tal que, elemento genérico sendo, né, a sua característica explicada logo depois. Né? Vamos lá, seguindo. Mais um exemplo, conjunto formado pelos elementos B, né, sendo x, tal que, sendo cada elemento de B tal que, o elemento é um dos dias da semana. Então, citando elemento para ficar mais claro, o conjunto B é formado por segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, certo? Então, a gente viu a citação elemento a elemento e a gente viu a construção do conjunto a partir, né, da sua descrição de uma propriedade, de uma característica, sempre a mesma estrutura, tá? Nome do conjunto, sinal de igual, chaves, né? Elemento genérico tal que, e descrevo a característica deste elemento genérico. Bom, continuando, vamos lá. Vamos fazer um exercício agora, né, para você entender, né, essa forma de leitura. Então você tem que ler a estrutura e fazer a conversão. Então, vamos começar aqui no exercício. Exercício exemplo número 1. Reescreva cada conjunto dando um a um seus elementos. Então, o conjunto A, né? Eu vou lá, construir elemento a elemento, colocar, citar elemento a elemento aqui, como ele está pedindo. Então, o conjunto A é formado pelos elementos x, tal que esse elemento x é um número natural menor do que 10. Isso, né? Então, começo pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, professor, mas eu preciso escrever todos os elementos? Precisa, tá? Porque o elemento ele tem um número finito de elementos e é uma quantidade pequena de elementos. Então, eu tenho que escrever todos eles. Eu não posso lançar a mão do pontinho, né, das reticências aqui, tá? Então, vamos lá para o B. Vou citar elemento a elemento, mas para isso eu tenho que ler a característica do conjunto. Então, está lá, conjunto B é formado pelos elementos x, tal que esse elemento é letra da palavra paralelepípedo. Então, se é letra da palavra, eu vou começar pela letra A, que é a primeira do alfabeto. Mas o paralelepípedo tem 2 A. Eu coloco o segundo A aqui também? Não, eu não coloco. E aí é uma observação importante sobre conjuntos. O elemento não pode ser repetido dentro do conjunto. Então, eu estou compondo, né? Estou citando todos os elementos que formam a palavra paralelepípedo. Não todos os elementos e a quantidade de elementos que formam. Então, essa distinção você precisa perceber, tá? Então, a gente não repete elementos quando está citando elemento a elemento. A gente não conta também como elementos de composição, tá? Então, eu tenho, né, a letra A uma vez só como elemento desse conjunto. Não posso repetir 2 vezes. Marca bem isso. Depois você vai entender por quê.
tá? Depois, numa próxima aula, você vai entender por quê. Mas, continuando, né? Depois da letra A vem a letra D. Né? Depois vem a letra E. Depois vem a letra I. Depois vem a letra L. Depois vem a letra P. Opa, vamos lá, estou esquecendo a letra O. Né? Vem a letra O. P. E por fim, o R. Conferindo aqui, né? Pá, rá, lê, pi, pe, do. Muito bem. Paralelepípedo. Ok, professor, todas as letras certinho. Perceba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O número de componentes, né, de letras que fazem parte da palavra paralelepípedo é diferente, né? Na matemática, a ideia do conjunto, quando eu vou lá para português, né? Quando eu vou contar quantas letras formam essa palavra. Então, essa distinção aqui você tem que registrar, ok? Mas vamos continuar. Né? Tá? Voltando aqui no conjunto C, eu estava esquecendo. O conjunto C é formado pelos elementos genéricos x, tal que x é um número inteiro entre menos 4 e 2. Então, entre menos 4, né, e o 2, se é entre o menos 4 e o menos 2 estão fora, tá? Eu não posso colocar, porque esses números, ele fala aqui, ó, claramente, né, entre o menos 4 e o menos 2, e eu preciso lembrar que entre o menos 4 e o menos 2 tem o número menos 3, tem o número menos 2, tem o número menos 1, tem o 0, o 1 e o 2. Eu posso colocar? Não, eu não posso colocar, então eu tenho que fechar o conjunto, né? O conjunto C é formado por menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Perceba aqui que eu tenho o entre, né? Indicando a exclusão do menos 4 e do 2 desse conjunto, ok? Vamos, exercício 2. Descreva cada conjunto utilizando uma propriedade comum a seus elementos. Então aqui eu tenho o conjunto A, né? 12, 13, 14, 15, 16. Agora eu vou montar uma descrição, tá? Vou montar um conjunto descrevendo as características desses elementos. Eu vou usar aqui uma linguagem intermediária. Eu não vou usar a linguagem definitiva da matemática. Tá? Eu vou fazer uma linguagem de transição que é válida, tá, para você entender esse processo de descrever o elemento. Tá? Então, vou usar a estrutura elemento genérico x, tal que, né? Deixa eu endireitar aqui. Esse não é torto desse jeito, tá? Então, caneta, então x, tal que... Agora eu vou descrever esses elementos. Para isso eu preciso observar as características deles. Então eu tenho o 12, 13, 14, 15, 16, todos são números inteiros, todos são números positivos, todos são maiores que 11 e todos são menores que 17. Então eu preciso escrever tudo isso aqui. Né? Eu vou começar, né? Posso pôr qualquer ordem? No momento pode, tá? Para essa estrutura de transição aqui a gente vai seguir a ordem, né, das observações. Então, o elemento x precisa ser maior do que 11. Né? O elemento x precisa ser menor que 17. Né? Ao mesmo tempo. Né? Então, como tem que ser ao mesmo tempo, eu preciso colocar a letra E. Né? Não posso separar por vírgula. Então, o x tem que ser maior do que 11 e menor do que 17 ao mesmo tempo. Por isso que eu utilizo esse E. Tá? O que mais que esse x tem que ser? Esse x, né, ele deve ser inteiro. Então, vou escrever isso mesmo. Tá? Ele deve ser inteiro. Não pode ser um número decimal. Ok? Tá, usei uma linguagem aqui de transição para você apenas entender como que nós observamos e colocamos na estrutura. Essa linguagem não vai ficar assim não, tá? A gente vai trabalhar com uma linguagem, né, matemática, uma sintaxe matemática muito melhor, muito mais eficiente. Você vai entender por que daqui a pouco, tá? Então,
Então vamos para o conjunto B. O conjunto B é um elemento X tal que... Aí eu observo as características, né? Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro. Por que eu não tenho todos os meses ali? Por que eu tirei fevereiro, né? Deixei. Né? Você precisa fazer essa pergunta. E aí, observando, né, os calendários, você percebe que todos esses meses têm 31 dias. Então, X é elemento do conjunto B, se X for mês com 31 dias. Pronto. De novo, né, uma linguagem de transição, tá? Estou usando aqui uma linguagem cotidiana, é uma de transição, a gente está meio que usando, né? Como se fosse um portunhol aí. Eu estou lá usando duas linguagens para descrever o mesmo conjunto, mas já a gente vai formatar isso melhor, tá? Então vamos lá para o conjunto C. O conjunto C é formado pelos números menos 3, menos 2, menos 1, né? Pelos elementos genéricos X, tal que esses elementos todos são inteiros também, né? Não tem parte decimal. E o X aqui, ele está no intervalo, né? Ele é maior do que menos 4. E, ao mesmo tempo, o X é menor do que 6, né? Esse X é menor do que 6. Deixa eu pegar esse 6 aqui. E, além disso, né? Esse X deve ser inteiro. Ok? Pessoal, acompanha aqui comigo, tá? Essa linguagem de transição que eu estou usando apenas para você entender a descrição por característica, por propriedade, tá? Na matemática tem uma linguagem mais apropriada para isso. A gente vai chegar nessa linguagem mais apropriada logo, logo, ok? Um abraço.